Pessoal, quero falar um pouquinho de Venezuela para ouvir a opinião de vocês agora, porque o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declarou hoje que reconhece a vitória do presidente venezuelano Nicolás Maduro nas eleições. A sentença ainda proibiu a divulgação das atas eleitorais e acusou o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, de ter desacatado a justiça do país. A oposição contestou a decisão do tribunal e afirmou que a soberania da Venezuela reside no povo. Antes da sentença, o Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou haver falta de independência e imparcialidade das instituições da Venezuela. A decisão do Supremo venezuelano é uma conclusão de uma suposta auditoria solicitada com base nas atas eleitorais. A solicitação foi um pedido de Nicolás Maduro, depois de a oposição, a ONU e governos de diversos países contestarem a vitória dele. O presidente do Tribunal de Justiça da Venezuela afirmou que a sentença é irreversível, ou seja, não cabe recurso. Chegou na última instância. Tudo está se fechando por lá, Fábio Piperno. O que você enxerga de futuro? Então, a Venezuela caminha para se tornar um país de partido único, uma ditadura de partido único. Essa evolução, para mim, desde o início tenho dito isso, é muito previsível. É óbvio que ele não vai ceder, né? Não vai ser alguma coisa, não vai suavemente entregar alguns anéis para salvar os dedos. Não vai, e não vai também se intimidar com resolução internacional. Aliás, há mais ou menos uma semana, parece que esfriou um pouco, né, essa pressão que se fazia contra ele. Cadê a turma toda que estava lá pressionando? Então é óbvio que só tem um jeito. Aliás, são dois elementos que têm que agir coordenadamente. Internamente, a oposição conseguir buscar apoio nas Forças Armadas e trabalhar mais para isso, porque a oposição, é óbvio, ela está assustada porque muitos dos seus próximos estão sendo perseguidos, presos. As manifestações, elas já atraem cada vez menos populares, porque as pessoas têm medo de ir às ruas. E, por outro lado, no fronte externo, alguns países continuarem estabelecendo algum tipo de negociação com o regime para tentar exatamente algum tipo de anistia, suavizar prisões, soltar algumas pessoas, atenuar a repressão interna. Porque não adianta só palavrório, não adianta achar que com pressão internacional o ditador vai ceder. Sobre pressão internacional, eu quero trazer uma manifestação muito contundente do presidente chileno Gabriel Boric. Depois eu quero ouvir o Gustavo Segré, porque ele fala o seguinte: hoje o TSJ da Venezuela termina de consolidar a fraude. O regime de Maduro acolhe, obviamente, com entusiasmo a sua sentença, que será marcada pela infâmia. Não há dúvida de que estamos perante uma ditadura que falsifica eleições, reprime quem pensa diferente e é indiferente ao maior exílio do mundo, só comparável ao da Síria, em consequência de uma guerra. Vi nos olhos de milhares de venezuelanos que exigem democracia em sua pátria e que hoje recebem uma nova batida de porta. O Chile não reconhece este falso triunfo autoproclamado de Maduro e companhia. Certamente por causa da nossa posição, receberemos, como é de costume, insultos de suas autoridades. Não sabem que, como dizia Rui Dobro, o adjetivo, quando não dá vida, mata. E assassinaram a palavra democracia. A ditadura venezuelana não é de esquerda. Uma esquerda continental profundamente democrática que respeite os direitos humanos, independentemente da cor da pessoa que os viola, é possível e necessária. Um progressismo transformador que melhora as condições de vida do seu povo através da construção da comunidade em vez do individualismo sobre polarização. Caminhamos até lá no Chile. Meu respeito a todo o povo venezuelano que luta pela democracia, pela justiça e pela liberdade, disse Gabriel Boric, presidente do Chile, Gustavo Segré. E eu tenho respeito por esse presidente, mesmo sendo um presidente de esquerda, que é uma esquerda mais realista, se quer. Há poucos dias atrás, o presidente Lula mencionou que não era uma ditadura a Venezuela, que era um governo com alguns ares de autoritarismo, mas não era uma ditadura. Vamos ver o que fala agora. Eu estou ansioso por ouvir as palavras do presidente. E aí, em relação ao que mencionava Piperno, é provável que a pressão internacional não promulgue que o Maduro saia do poder. Mas é muito interessante para todo mundo que cada um saiba em que lugar dessa pressão
está seu governo. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não apoia essa ideia de que Maduro não é um ditador. Ele é um ditador, mesmo que o presidente Lula tente mostrar o contrário. Mas a pressão internacional pode não ser válida para tirar o ditador, mas permite identificar de que lado dessa amizade os governos estão. Ficou muito claro agora. Chile saiu fora. A Argentina também. Teve até dinheiro roubado das contas da Argentina. 90 mil dólares foram roubados. Mas a pergunta é, será que porque eu não acredito que a pressão internacional vai apoiar a saída do Maduro, eu tenho que ficar de fora dessa pressão internacional? E a resposta para o Brasil é não, porque senão vai continuar fazendo parte daqueles que estão do outro lado da verdade. Nicarágua já perdeu. Tem a embaixada da Coreia do Norte no Brasil, ditador. E essa fala do presidente mostra que não vai ter nenhum problema diplomático. Ou seja, vamos continuar tendo relações diplomáticas com outro ditador, o Maduro. E aí, como que vai ficar a posição brasileira? O Itamaraty vai falar o quê? Zé Maria, tem um minutinho para você. É muito interessante que a minha visão sobre esta eleição é de que ela não aconteceu, não foi a eleição, é difícil de discutir uma eleição que não aconteceu, porque para mim a eleição é um processo, eu já falei aqui, né? Processo longo, formação de partidos políticos, a liberdade de expressão para discutir, né? Campanha eleitoral com a igualdade de condições, depois o voto e depois a apuração. E, finalmente, a diplomação e posse. Isso faz uma eleição. Eu converso muito sobre Venezuela com algumas lideranças aqui, e o que a gente nota é a dificuldade de entender o que está acontecendo na Venezuela. A opinião geral é de que o Maduro não é um ditador. Ele é apenas a ponta ali da história do grupo que dominou a Venezuela. É esse grupo que dá apoio a ele, ele não está sozinho. Ele não tem forças suficientes para dominar o país. Então, há um grupo ali, baseado em pessoas que vieram, recursos externos, armas, né, mercenários, e ele tem uma espécie lá, não é exatamente forças armadas, né, mas ele tem uma espécie de exército particular lá que desafia a própria realidade da Venezuela. São pessoas bem pagas e tudo. Então, é muito complexo. Ele é um comandante de um grupo que dita na Venezuela. Aquilo ali não é democracia, não foi democracia. Eu fico me perguntando, por que, então, pedir eleição? Essa tentativa de ilustrar a imagem. Isso aí é aquela justificativa intelectual que as pessoas tentam dar, mas que todo mundo está sabendo. Eu acho que isso piorou a situação. Ele não deveria nem convocar essas eleições. Simplesmente continuar na ditadura desse grupo. Quando eu digo que não é ditadura, é dele, né? Mas é uma ditadura do grupo que oprime um povo, e isso merece já uma resposta do Brasil. Arremate, Gani. A Venezuela tem todos os elementos de uma ditadura, uma eleição fraudada, não permite crítica. Se você criticar, você é perseguido, pode ir para a cadeia, pode eventualmente morrer. A Justiça, a Suprema Corte da Venezuela completamente cooptada, não existe mais a quem recorrer. O sentimento é de absoluta impotência, um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. A esperança é algum tipo de racha nas forças militares para derrubar Maduro. De qualquer modo, o Brasil deveria romper relações comerciais com a Venezuela, reafirmando os valores democráticos e defendendo os valores democráticos.